Na região de Donetsk, ocupada pela Rússia, nós tivemos a execução de 6 prisioneiros de guerra pelas Forças Armadas da Rússia. E então a Ucrânia acusa mais uma vez a Rússia de cometer mais um crime de guerra no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia. Outro tema importante de hoje envolve as questões diplomáticas, em especial o discurso de Donald Trump no âmbito ali do Fórum Econômico Mundial, que debateu bastante as questões de guerra entre Rússia e Ucrânia e o impacto que eventualmente esta guerra tem na economia global. O discurso do Trump foi bastante curioso, porque ele vai chamar a atenção para a OTAN e também fala que olhou nos olhos do Putin e percebeu que o Putin não faria uma guerra, mas quando o Trump saiu, o Putin aproveitou para atacar a Ucrânia. Veremos no comentário do Donald Trump a respeito de Vladimir Putin. Aí nós temos uma enorme e importante questão. Se o Trump não tivesse perdido a presidência em 2020, será que haveria a guerra entre Rússia e Ucrânia como ocorreu em 2022 sob o governo Joe Biden? Escreve aqui nos comentários para que nós compreendamos o que você acha e tal. No caso, hoje é dia 23 de janeiro de 2025, nós temos uma série de temas aqui importantes a serem tratados, e um deles é o discurso, conforme eu começo agora o nosso vídeo, tratando justamente o discurso de Donald Trump em Davos, na Suíça. Nós temos também ataques que a Rússia faz contra o território da Ucrânia, em especial na região de Zaporítia, e claro, essa acusação que o exército da Ucrânia faz contra a Rússia de que houve a execução de prisioneiros de guerra, tal. No caso, além do mais, as discussões entre Trump e Putin, né? A ideia de que o Putin estaria disposto, ou no caso o Kremlin, a dialogar com Trump, e por fim, esse assunto último que coloco aqui, já no final do nosso slide, justamente aí a execução de prisioneiros de guerra na região de Donetsk pela Rússia e tal. Vamos observar o discurso do Trump em Davos, na Suíça, porque é um discurso bastante longo, que eu acho que tem uma série de questões importantes para que nós observemos tanto a relação geopolítica dos Estados Unidos através do governo Trump, bem como também o que nós podemos esperar do Trump para eventualmente a guerra entre Rússia e Ucrânia. Vejamos aqui o seguinte: nós temos o discurso do Trump, aqui a parte 1 dos 5, mas é este trecho aqui que é muito curioso. Conforme eu comentei no início do vídeo, o Trump diz: olhei nos olhos do presidente Putin e percebi que ele não iria invadir. Porém, depois que eu saí, muitas coisas ruins aconteceram, muitas palavras indignas foram ditas e no final conseguimos o que temos agora. Cidades destruídas que parecem canteiros de obras e muitos, infelizmente, não abatidos, tal. Então, o que nós percebemos a partir do que o Trump tem falado a respeito da guerra, o Trump tem chamado muito atenção para o horror da guerra, que são as pessoas que lamentavelmente foram afetadas da pior maneira pela guerra, tal. E o Trump tem chamado atenção basicamente todos os dias sobre este assunto. E novamente aqui nós vemos ele falando sobre a guerra. Nós podemos até ter certamente uma inocência no Trump, enfim, em dizer que olhou nos olhos do Putin e que ele não iria fazer uma guerra. Parece um pai olhando para um filho, não é verdade? Enfim, mas de qualquer maneira, o fato é, nós temos o Trump trazendo mais uma vez o assunto da guerra e a questão das perdas humanas, que é, sem dúvida, uma tragédia. Bem, o discurso do Trump também tratou da relação com a Ucrânia em outro trecho, mas eu gostaria de que nós observássemos a respeito da posição da economia dos Estados Unidos. Na sequência, a gente fala sobre a questão do petróleo e o quanto isso eventualmente afetaria, segundo o Trump, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Vejamos. Então, o Trump começou seu discurso assim: eu quero reforçar o compromisso dos Estados Unidos com a valorização da produção nacional. Então eles querem valorizar, no caso o governo Trump, o produto feito nos Estados Unidos. Estamos oferecendo incentivos fiscais atrativos para empresas que escolham fabricar seus produtos em solo americano.
Contudo, aqueles que decidirem não fazê-lo, aplicaremos tarifas de importação proporcionais. Ou seja, novamente o governo Trump dizendo que ou se produz nos Estados Unidos ou nós vamos cobrar imposto. Ou seja, a visão protecionista da economia norte-americana. Essa medida tem como objetivo fortalecer a economia doméstica e reduzir a dívida nacional. A dívida dos Estados Unidos é em torno de 33 bilhões de dólares. É um número bastante considerável. Bem, outro tema crucial é o preço do petróleo. Aqui vai ver a questão da Rússia. Vejamos. Solicito que a Arábia Saudita e a OPEP, no caso aí a organização que produz petróleo, enfim, considerem uma redução nos preços. É surpreendente que essa ação não tenha sido adotada antes. Acredito que os preços mais baixos de energia não apenas beneficiarão as economias em todo o mundo, mas também contribuirão para amenizar conflitos como o que ocorre atualmente entre Rússia e Ucrânia. Ele não diz exatamente como haveria a amenização do conflito, né? Mas o fato é que os Estados Unidos é um grande produtor de petróleo. Hoje, os Estados Unidos produzem em torno de 20 milhões de barris de petróleo por dia. 20 milhões de barris por dia. A Arábia Saudita, o grande player aí da OPEP, é o segundo maior produtor de petróleo do mundo e produz em torno de 11 milhões. A Rússia, até pouco tempo, produzia em torno de 11, 10 milhões de barris de petróleo por dia também, sendo aí o segundo e o terceiro maiores produtores, Arábia Saudita e Rússia. A guerra no leste da Europa reconfigurou um pouco a posição da Rússia na produtividade de petróleo. Por quê? Ainda que a Rússia seja um país que exporta o seu petróleo através da chamada frota sombra e assim por diante, há um fato importante que é o seguinte: nós temos a Rússia sofrendo com as sanções econômicas e reduzindo um pouco, tá certo? O seu mercado importador de petróleo, pelo menos oficialmente. Então, há um certo impacto na economia da Rússia. E, eventualmente, um preço de petróleo mais barato faria com que entrasse menos dinheiro ainda na Rússia, tá? E eventualmente nós teríamos a Rússia com menor condição econômica de enfrentar a guerra tal. Agora, no outro trecho, o Trump chama atenção para a China e tal, e também para o Putin. Vejamos. Estamos empenhados em considerar a possibilidade de desnuclearização e acredito que isso é inteiramente viável. Posso dizer que o presidente Putin também queria isso. Nós dois estávamos interessados em alcançar esse objetivo. Tivemos uma conversa construtiva com a China e a sua participação seria um acontecimento incrível para todo mundo. No que diz respeito às perspectivas de pôr fim ao conflito ucraniano até 2026, devemos olhar para a Rússia. A Ucrânia está pronta para concluir um acordo. É importante compreender que esta guerra nunca deveria ter começado. Se eu fosse presidente, isso não existiria. Este é um conflito que não deveria ter surgido e não começou durante o meu reinado. Olha só como ele chama, né? Meu reinado. Não houve sequer qualquer conversa sobre isso. Eu sabia que isso iria acontecer. Então, Trump novamente aí, conforme a gente mencionou, dizendo que a guerra não ocorreria se ele fosse o presidente dos Estados Unidos na época. Na sequência ele falou que olhou nos olhos do Putin, aquela coisa toda, e eventualmente lamenta aí o número de pessoas que são afetadas e perdem a vida, aquela coisa toda lamentável da questão da guerra. Outro tema importante é, por fim, aqui já no final do discurso, um apelo é feito, e faço um apelo aos membros da OTAN para que aumentarem seus gastos com a defesa de 5%, não é equivalente ao PIB de cada país. No atual cenário é 2%, Trump quer que os países paguem 5% do PIB respectivo, tá certo? Para a máquina militar da OTAN. É curioso isso, porque no primeiro governo Trump ele batia na mesma tecla da OTAN, só que a seguinte situação existia. Os países têm que pagar 2% ali, ou investir 2% do seu orçamento, do seu PIB, melhor dizendo, em orçamento militar da OTAN. Tá certo? E a maior parte dos países não faziam isso, não investiam militarmente na OTAN. E o grande encargo da situação ocorria com os Estados Unidos. O Trump trouxe o assunto exigindo que os países cumprissem os mínimos 2%, que é exigido para fazer parte da OTAN e assim por diante. Agora, o novo governo Trump vem com uma nova proposta de dobrar, mais que dobrar, né? Aumentar em 150% o valor, né? Não chega a 150%, é 125%, salvo engano, não é? Do valor que o país destina para o eventual PIB,
tá certo? Para a OTAN, ou seja, o Trump está propondo que a OTAN tenha uma visão mais militarista e o quanto é importante ter a questão militar na ordem, na conta. Então é isso que o Trump está chamando chamando a atenção quando ele sugere que os países aumentem, portanto, o percentual do PIB em investimento em defesa. Tá? Então, assunto importante. Agora, ontem mesmo ainda nós tivemos o Trump fazendo ameaças, pelo menos assim foi entendido, ao Putin, dizendo justamente que se a guerra não acabar agora, ele terá que fazer uma coisa que ele não quer fazer, que é impor sanções e tarifas à economia da Rússia. Tá? Então, novamente, o Trump veio com esta discussão. O Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, disse que não há nada de novo em sanções, não é, até porque a Rússia tem muitas sanções. Aliás, o governo Trump impôs muitas sanções ao longo do primeiro mandato contra a Rússia, e por conta da questão da guerra na Crimeia desde 2014, enfim, e novamente agora nós temos o Trump dizendo que não, se a Rússia não quiser negociar, e pelo que parece o Zelensky quer negociar sob a perspectiva do Trump, enfim, nós teremos mais sanções para a guerra contra a Rússia e assim por diante. Agora, o Peskov disse que não há nada de novo nisso e que as sanções já existem contra a Rússia, não vai mudar muita coisa. É um fato curioso, até porque a Rússia, hoje, salvo engano, exporta em torno de 3 bilhões de dólares para os Estados Unidos, e antes da guerra era na casa de 30. Então, houve uma redução importante do comércio envolvendo os Estados Unidos e a Rússia por conta de diversas sanções. Talvez novas sanções não resolvam nada, mas fica claro, não é? O que o Trump dá uma intimada no Putin e diz, espera lá, nós continuaremos apoiando a Ucrânia e vocês vão ou não negociar? Vamos acompanhar. A resposta do Kremlin é que eles estão dispostos a negociar de maneira respeitosa. Tudo bem? O Kremlin se posiciona desta maneira. Agora, na questão do fronte de guerra, vamos observar aqui, na questão do fronte de guerra, do fronte a gente tem avanços russos nesta posição geográfica do território de Donetsk. Então houve um avanço russo na região de Solon. Então em Solônia aqui nós tivemos um avanço russo nesta região, tá? E a conquista desta cidade. Agora, nós sabemos a pressão que a Rússia faz em Velika Novossilka. Nós falamos bastante sobre isso, e sobre Pokrovsk, e sobre Toretsky. Tá? Não é o caso aqui de observarmos agora. Mas houve um ataque da Rússia contra a região de Zaporizhzhia, com dezenas de pessoas feridas, e até onde eu havia visto, uma pessoa havia sofrido perda fatal, então uma baixa civil, infelizmente, na região de Zaporizhzhia. E claro, o grande tema e triste hoje é justamente a execução de prisioneiros de guerra por parte da Rússia contra ucranianos na região de Donetsk, aqui nesta localidade. Então, uma situação bastante triste, né? A execução dos prisioneiros e tal. Os ataques que a Rússia fez contra a Ucrânia envolveu pelo menos 57 drones que foram abatidos, bem como ali 4 mísseis balísticos Iskander, os quais tiveram como destino a região de Zaporizhzhia e, infelizmente, perdas humanas civis naquela região. Vamos continuar acompanhando a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia e as questões da geopolítica. Se o nosso canal ajuda você a compreender as questões que ocorrem no cenário da política global, eu peço a você que deixe o like, se inscreva e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Mas é isso. Bons todos. Respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.